Oi! Hoje a resenha do conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, de Clarice Lispector, aqui do seu livro Laços de Família, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Pelo quarto parecia-lhe estarem a se cruzar os elétricos, a estremecerem-lhe a imagem refletida. Estava a se pentear vagarosamente diante da penteadeira de 3 espelhos. Os braços brancos e fortes arrepiavam-se à frescurazita da tarde. Os olhos não se abandonavam, os espelhos vibravam ora escuros, ora luminosos. Cá fora, de uma janela mais alta, caiu à rua uma cousa pesada e fofa. Se os miúdos e o marido estivessem à casa, já lhe viria a ideia que seria descuido deles. Os olhos não se despregavam da imagem. O pente trabalhava meditativo, o roupão aberto deixava aparecer, nos espelhos, os seios entrecortados de várias raparigas. Assim começa Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, de Clarice Lispector, que conta a história de uma rapariga, ou seja, de uma moça jovem, portuguesa, que cá está ao Brasil. E nesse exato momento ela está em seu quarto, preguiçosa, querendo um pouco se distanciar de sua vida doméstica, aliás, a única vida que ela tem. E por isso que ela se perde em devaneios, e a tal da embriaguez, que diz o título aqui, vai mais lá um pouquinho para frente dessa história, quando ela vai com o marido junto a um cliente seu num restaurante. Mas o que acontece dessa viagem com o marido lá para fora de casa, ou o que ela pensa em devaneios ali dentro do seu quarto, bom, eu não vou contar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, agora que a gente está retornando a Clarice Lispector aqui no projeto Contos do Meio-Dia, lembrando, né, a gente já fez o Primeiras Histórias, que também está incluído aqui dentro do livro. E a gente pode então confirmar que esse texto aqui é o mais divertido que a autora já fez até agora. Pelo menos contando aqui o que a gente já viu dentro desse livro e o que eu também já vi um pouco fora dele. Aliás, uma rápida pesquisa que eu fiz, parece que esse com certeza é o mais divertido de toda a sua obra. E convenhamos, né? A maioria dos textos da Clarice Lispector tem um certo peso que às vezes incomoda muito, porque a gente sempre sabe que as personagens da Clarice sempre estão em externo conflito, então tem aquela amargura. Não é um texto divertido, por assim dizer, porque elas estão sempre, as personagens, sofrendo de alguma forma. Mas aqui, mesmo que a personagem, esta portuguesa jovem, também esteja no mesmo patamar que todas as suas outras heroínas, digamos assim, desta vez, o jeito que a narradora nos traz essa história desta portuguesa é sim de rir, ou pelo menos de sorrir um pouco com as descrições que vão acontecendo ali. Sempre naquele misto, né? Que a gente não sabe se esse humor é próprio do narrador da história ou é próprio do protagonista. A gente pode ficar até na dúvida, mas com certeza a situação, embora não seja nada de cômico, estritamente falando, mas vem com um grande frescor e por isso que fica divertido de ler. Mas com certeza é da persona dupla, né? Narrador e personagem amalgamado. Tanto que o texto apresenta isso, os diálogos, por exemplo, acontecem em discurso indireto. Ou melhor, não é que tem diálogo aqui no texto, a gente percebe em certo momento que a frase que apareceu ali no texto, colocado pelo narrador, não é do narrador, aquilo ali é uma fala desta personagem, a portuguesa. Ou então, às vezes acontece uma coisa mais divertida ainda, que ela se faz uma pergunta à personagem e pensa se está fazendo uma coisa certa ou não, e logo em seguida vem uma resposta que é da personagem, ou é da narradora respondendo à personagem. Então tem um diálogo bem interessante também entre essas duas personas, o narrador e o protagonista, a protagonista. Bom, claro, tirando essas novidades, temos o mais do mesmo de sempre da Clarice Lispector. E claro, isso também não é um defeito, sempre vale dizer, porque justamente a melhor coisa que a Clarice Lispector já produziu é justamente
o conflito, a personalidade de todas as suas protagonistas. Sempre a mesma coisa, é aquela mulher que está se tornando independente, ou já é, mas fica enrolando um pouco. Ela se deixa ser um pouco submissa por causa dos maridos. Não por causa da imposição deles, mas ela se coloca um pouquinho abaixo, mesmo já sabendo que é muito superior ao macho alfa ali da casa. No caso aqui especificamente desse conto, temos um detalhe que a protagonista diz num certo momento que ela já está previamente se apaixonando pelo marido. Na verdade ela já é casada há muito tempo, porque ela inclusive tem 2 filhos, citados ali naquele comecinho que eu li para vocês. Então podemos dizer que essa nova abordagem da Clarice de uma personagem dela que ela está se preparando para ser feliz, para amar aquele marido antes de começar a amar, é uma boa variação do eterno tema, o que também fica bem bacana. Aliás, isso já soa até engraçado, depois que a gente está acompanhando o texto, a gente já se diverte um pouco quando a personagem diz isso, que é uma coisa constante nas personagens da Clarice, dito dessa forma, por essa personagem ou por essa narradora, esta frase, a gente está ensaiando o amor que ela pretende ter um dia por ele, fica engraçado, não tem como. Ou não, né? Pode ser que muita gente leia esse texto e considere tudo como mais do mesmo o tempo todo, e não veja graça nenhuma. Acho que não. Outro detalhe interessante aqui do texto, que também já dá para perceber um pouco pelo texto que eu li para vocês, é que essa personagem aqui, além de ser portuguesa, é também gordinha. Então, obviamente, aqui no texto, ela se sente também, digamos, com um corpo diferente do que realmente ela possui. Se bem que numa passagem, aquela passagem lá no restaurante junto com o marido e um cliente dele, ela se vê comparando muito com uma outra mulher que surge no restaurante, por conta de um chapéu, por conta da beldade lá da outra, que é muito mais magrinha, por exemplo, não tem peitos. E ela fica se comparando ali também, outra parte bem engraçada. Engraçada talvez não seja o termo, né? Divertidas são essas sequências. Assim, e detalhe muito importante, logo que a gente começa a ler o texto, não sei se vocês perceberam nessa parte que eu li para vocês, é que o texto está narrado como se fosse escrito em português de Portugal. Aliás, é um português de Portugal, está muito bem emulado pela Lispector. Isso também traz um grande frescor a um monte de texto que você lê em sequência da Clarice. Claro, esse é o primeiro texto desse novo livro, dessa nova coletânea de contos. Mas, com certeza, é uma boa escolha para abrir um novo livro. Com certeza, Clarice colocou esse como o primeiro de propósito. Pensou, deixa eu abrir meu livro de uma forma um pouco diferente do habitual. Enfim, para Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, de Clarice Lispector, eu atribuo 4,5 asteriscos. E claro, já que está começando um livro novo aqui no projeto Contos do Meio-Dia, vale o convite de leitura junto comigo dos textos da Clarice Lispector. Por isso, eu deixo na descrição aqui do vídeo um link para você poder adquirir este livro aqui, Todos os Contos de Clarice Lispector, onde está incluído o Laços de Família. Também deixo um link onde você pode adquirir o livro único, Laços de Família, sem precisar comprar todos os livros de contos da Clarice. É uma opção sua, de qualquer forma, qualquer um dos dois, se você fizer a compra através desse link, você acaba ajudando o Imantado de Livros com aquela comissãozinha de vendedor. E lembrando também, amanhã tem resenha de Risíveis Amores de Milan Kundera, com outras histórias também divertidas. Se você não conhece esse livro do Kundera, também vale a pena acompanhar aqui no projeto. Com certeza, todas as histórias aqui referentes ao amor também são engraçadas. Enfim, e deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!